Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, vocês que têm estudado junto com a gente o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, livro do Marcel Benedetti, de perguntas e respostas, em que ele extraiu das obras básicas da doutrina espírita trechos que falam sobre a espiritualidade dos animais. Então é um livro fantástico, um livro que realmente eu recomendo, né? Quem quer estudar a respeito, quem quer entender um pouco a respeito da espiritualidade dos animais, é um livro fantástico e é esse livro que a gente tem estudado aqui todas as terças-feiras. Hoje vamos ler mais uma questão número 71 do capítulo 4 do livro do Marcel sobre os instintos animais, e é mais um trecho do livro A Gênese de Kardec. Então vamos lá. O homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila. Por isso mesmo, as paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Então, mais um trecho do livro A Gênese, o capítulo 3, que a gente tem estudado bastante aqui, né, o instinto e a inteligência. Esse é o item 19. E aí tem os comentários do Marcel a respeito desse trecho. Os instintos caracterizam-se por ações padronizadas, típicas de determinadas espécies. Porém, as paixões são caracterizadas por ações particulares do indivíduo, que ainda não se notabiliza pelo uso da razão. Enquanto os instintos se extinguem automaticamente pelo uso da razão, as paixões necessitam de um esforço da vontade para deixar de agir sobre nossa vontade. Nos animais selvagens, a predominância dos instintos, enquanto nos domésticos estes se mesclam com as paixões em certas proporções. À medida que se tornam mais humanizados, essas paixões tendem a diminuir, mas somente deixarão de existir em fases mais adiantadas da fase de humanidade plena. Comentamos isso a respeito aqui já, sobre essa questão dos animais selvagens, eles agirem mais instintivamente, e os animais domésticos, aqueles que estão convivendo com a gente, né, convivendo com os seres humanos, eles tendem a ser, digamos, entre aspas, né, até um termo estranho, tendem a ser mais humanizados no sentido de terem mais plenos poderes, digamos assim, da sua inteligência. Porque eles estão ali convivendo com a gente, eles estão aprendendo com a gente também, claro, numa proporção diferente. Já falei aqui, a gente nunca pode querer comparar a inteligência de um ser humano com a inteligência do animal. Mas está mais do que provado, e a ciência está aí provando, que eles têm a inteligência muito mais avançada do que a gente imagina. E claro, as paixões, como diz aqui o Marcel, elas vão também se desenvolvendo já na fase de animalidade, e quando chegam na fase de humanidade, né, aí vai adquirindo uma nova característica. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque nós humanos, nós agimos muitas vezes apaixonadamente por algumas coisas, mas a gente tem a razão sob, digamos assim, um freio para nós, porque nós adquirimos nós já desenvolvemos essa característica ao longo de várias e várias encarnações, muitas delas já na fase de humanidade. Então a gente acaba tendo esse freio, né? A gente não age apaixonadamente por algumas coisas. Claro que em muitas situações, né, a gente age, às vezes, como a gente fala, agir sem pensar. Não é que agiu sem pensar, é que agiu de uma forma assim mais, né, digamos, foi ali, se deixou levar pelo momento e acabou fazendo coisas que muitas vezes, se a gente parasse e pensasse, a gente não agiria. A gente tem visto muito isso, por exemplo, no trânsito das cidades. As pessoas têm sido agido, né, de uma forma assim, de uma forma até primitiva sobre alguns aspectos, porque as pessoas não param, não pensam, não analisam, não tenha, por exemplo, aquele discernimento, fala, puxa, vale a pena você ficar discutindo, às vezes por um motivo besta, motivo qualquer,
E quantas tragédias a gente já não viu aí acontecerem porque as pessoas não pararam para pensar. Porque agiram assim apaixonadamente, e no mau sentido, né, do apaixonadamente, e cometeram aí as piores barbaridades possíveis, né? Cometeram crimes, cometeram situações que, poxa, nenhum animal faria isso. E nós, humanos, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso desenvolvimento, o que a gente está fazendo com tudo isso? Então a gente está, muitas vezes, deixando de lado essas questões e temos agido de uma forma que não tem cabimento. Foge, né, do bom senso e da razão. Aí depois que você para e analisa, puxa, né, pra quê? Quando a gente adquire uma certa idade, a gente para e analisa e começa a pensar, puxa, pra que eu fiz certas coisas? Né? Porque a gente já tem um discernimento maior. Então a gente precisa utilizar esse discernimento da melhor forma possível em todas as situações da nossa vida. Para que a gente não tenha nenhum tipo de arrependimento, para que a gente não tenha daquilo que a gente vai se arrepender depois. Puxa, por que eu fiz certas coisas? Então, estudar é importantíssimo. Ter uma religiosidade, eu entendo que é importantíssimo também, porque a partir do momento que você conhece pelo menos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, pelo menos quando você tem um pouquinho de contato com aquilo que vai te elevar espiritualmente, você já pensa duas vezes antes de fazer certas coisas. Significa sinal de santidade você ir todos os dias no centro espírita, numa igreja? Claro que não. Quantas pessoas que se dizem religiosas aí continuam cometendo as maiores atrocidades? Mas pelo menos você tem ali um freio, que é o freio da razão, que é o freio do conhecimento. E sem conhecimento as coisas ficam realmente muito mais difíceis. Então é isso que a gente tenta fazer aqui. Trazer um pouquinho desse conhecimento, abrir um pouquinho dos nossos olhos, de todos nós, inclusive o meu, para que a gente possa tentar ser uma pessoa, um ser humano melhor. E já falei aqui e torno a repetir, a convivência com os animais nos fazem pessoas melhores. Nunca se esqueçam disso. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!